ruimzinho, tá? Vamos lá, variáveis binárias, vocês já estão mexendo com variáveis binárias. Eu já falei que é variável binária. Variável binária é aquela que você tem duas respostas, tá? Vem da variável qualitativa, mas você tem duas respostas. Pode ser binomial, né, com duas soluções, como sim e não, sendo o sim a sua referência, o sim é 1 e não é 0, fracasso é sucesso, fracasso é 1, sucesso, fracasso é 0, sucesso é 1, certo? Mas, quando você tem uma variável qualitativa, como sexo, cor, você consegue descrever pelo menos em duas categorias. Por exemplo, cor, branco e não branco, negro e não negro, né, preto, nesse caso, falando em relação à nomenclatura do IBGE, então você consegue definir gênero também, masculino e feminino, tá? 0 para masculino, 1 para feminino, ou vice-versa, dependendo da sua ótica. Então, a qualitativa, você consegue decodificar em termos de número, tá? Em termos de número. Agora, quando você tem uma variável qualitativa, você tem que identificar quantos atributos que você pode pôr. Por exemplo, no gênero, você pode colocar 2 atributos, né? Um 0 para o feminino e 1 para o masculino. Na cor, ou você pode, por exemplo, se você quer trabalhar identificando o indivíduo, vamos supor que sejam 3 cores, branco, amarelo e preto, certo? 3 cores. Você pode identificar 0 e 1 em 2 delas e deixar a terceira em off, porque se você identifica em 3, dá um problema de multicolorialidade, vamos explicar isso depois. Ou seja, quando você tem, por exemplo, 3 cores, você pode identificar, por exemplo, branco e amarelo, certo? O indivíduo referenciado é negro, tá? Ou você pode identificar, por exemplo, negro e branco, o indivíduo referenciado é amarelo, certo? Então, se você tem 3 variáveis, 3 categorias, se você quer dar binária para as duas, para as 3, você não precisa dar para as 3 categorias, basta 2, porque o referenciado você já está usando como, o referenciado você está já usando como referência. Então, entenderam a ideia? Se você tem mais do que 2 categorias, ou mais do que uma categoria, se você quer dizer sim ou não, ou você quer dizer, por exemplo, só quer identificar branco, negro e preto, nesse caso, preto e amarelo, você não precisa colocar, por exemplo, uma variável para branco, outra variável para preto e outra para amarelo. Você pode trabalhar só com 2. Entenderam a ideia? Você não precisa classificar as 3, classifica 2. A terceira já é referência. Entenderam? Tudo bem? É a mesma história do modelo que vocês estão fazendo. O indivíduo referenciado é branco, então você cria uma variável só de não branco. Porque como o indivíduo referenciado é branco, você não precisa criar uma variável branco, porque o modelo sem referência, todo mundo 0, é branco. Entenderam? Então, quando você expande para mais cores, você, então, por exemplo, se você tem 10 variáveis, você usa 9 binárias. Outra forma de você, em uma variável só, classificar a cor, tá? Uma variável só classificar a cor é você falar que 0 é branco, 1 é preto, 2 é amarelo, né? E 3 é vermelho, por exemplo. Só que aí você vai falar cor, tá? Cor. Só que é uma categoria de informação diferente. Por enquanto, eu vou ficar só nas binárias, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, as variáveis qualitativas são codificadas por números, pode ser 0 e 1, 1 e 2, 0 e 2, 0 e 3, não importa os pesos, mas 0 e 1 são os que mais são utilizados, tá? Vocês já sabem disso. Vamos decodificar a variável sexo. Tem 2 categorias, masculino e feminino. Meu referencial, nesse caso, é o feminino, tá? E o masculino, o que isso quer dizer na prática? Alguém sabe? Alguém pode me explicar o que isso quer dizer na prática? Atribuir 1 para o masculino. Quem é a minha categoria de referência? Como é que você está fazendo geralmente nos seus dados? Um é masculino ou um é feminino? Então, galera, preciso da ajuda de vocês. Masculino é referência, Rafael, muito bem. 0 é masculino e 1 é feminino. Nesse caso, só troquei, tá? Então, por exemplo, nesse caso, se o sinal fosse negativo,
ia ser discriminação à inversa, né? Ia ser discriminação no sexo masculino. Como é esperado, o sinal é positivo, tá? Se o for masculino, o sinal é positivo. Porque a discriminação na economia do trabalho é discriminação de cor, de gênero em relação ao sexo feminino, não ao sexo masculino. Então, tomem cuidado. Na prova, nessa última prova, eu vou dar um problema desse. Toma cuidado, tá? Cuidado. Ó, categórica, posso categorizar, ó. 0, 1, 2, 3 e 4. Só que aí eu falo que a cor, ela é uma variável politômica, tá? É uma variável politômica, tá bom? Mas o mais interessante é fazer isso. Você cria uma variável não branco, você chama o zero de branco e o resto tudo de um, né? Como vocês já fizeram, um branco, zero, e o zero branco e um não branco. Ah, professor, quero analisar. Aí vai ser a parte do trabalho que eu quero que vocês inovem, tá? Vocês vão, então, né? Não sei como está a base de dados, você já está de jeito, então não precisa. Mas se você tiver a base de dados original, eu gostaria que vocês fizessem uma variável binária para branco, outra para preto e outra para amarelo. Se vocês tiverem essas condições. Se não tiver essa condição, se você já mexeu no banco de dados e não salvou a parte original, aí eu vou pedir outra coisa, que são as interações. Tá? Aí aquele modelo de salários que nós já estamos fazendo de forma enfadonha, olha lá, ó, B1 é a minha variável, meu coeficiente linear, meu termo independente, B2, B3, B4, B5, B6 são coeficientes relacionados às variáveis, né? Então são nossos coeficientes angulares. B2, B3, D4 são as variáveis dummy. No caso do Gujarati, D2 é feminino, D3 é não branco, D4 é sindicato. Tá vendo que D4 vocês não fizeram no trabalho de vocês, porque não tem essa informação de sindicalização. B5 e B6 são variáveis contínuas. Tá? São discretas, mas são contínuas não são contínuas, são variáveis quantitativas, porém discretas. Escolaridade e experiência. Né, rodei o modelo de regressão, né? Isso que eu quero falar para vocês de novo. Quando você tem, então, por exemplo, duas categorias, como masculino e feminino, você utiliza apenas uma variável binária, tá? Porque a referência não precisa da variável binária. Então, tem não branco e branco. Então, é uma variável binária para indicar o indivíduo que é não branco, o outro é referência que é branco. Tá? Se eu tivesse não branco, branco e indefinido, então eu poderia combinar duas das três. Poderia ser branco e não branco, branco e indefinido, ou não branco e indefinido. Tá bom? E por final, né? Se aí, né, é um exemplo, uma extensão, né, do trabalho, se não possui intercepto, daí você pode colocar todas as variáveis binárias, só que não é aconselhável, tá? Olha lá, ó, a categoria que recebe valor zero é de benchmark, ou de comparação, ou de referência, tá? Na presença de muitas variáveis binárias, devemos manter o controle, tá, da variável de referência. Ou seja, o controle é o seguinte, quem é o indivíduo? É branco, né? Branco, homem, não sindicalizado, e assim vai, com escolaridade nula, com experiência nula, tá? E não é possível aplicar logaritmo nas variáveis binárias, dado que uma delas é zero e outra é 1. Mas é possível aplicar se você, né, deslocar essas variáveis, né, para a direita, por exemplo. Onde é 0 vai para 2 e onde é 2 vai para 3. Aí é possível aplicar. Só que não muda nada, tá? Aí você tem os resultados aqui, já fizemos isso aqui de várias formas, e é isso que vocês sabem por enquanto. Então, a aula de hoje é isso, tá? A aula de hoje é só para falar de variáveis binárias e puxar a atenção de vocês, tá? Eu vou terminar a aula aqui, né? Interromper a gravação,